Olá pessoal, bem-vindos à continuidade da leitura integral comentada de Meditações de Marco Aurélio. Você lembrou de pausar? Lembra da ideia do vídeo de ontem? Tá tudo no YouTube. Se você está chegando aqui agora, você pode acompanhar esse vídeo, aqui um parênteses, e simplesmente pensar nessa reflexão do imperador Marco Aurélio. Ou você pode ir lá no YouTube, no canal que tem o meu nome e sobrenome, Jussara Gontoff, e começar desde o início. Já tem mais de 50 vídeos gravados, cada um com mais ou menos 10 minutos. Então ontem eu falei sobre soletrar. Lembra a ideia de pausar? Não se irritar, por exemplo. Será que você conseguiu lembrar isso durante o dia? Põe um despertador, por exemplo, se você quer treinar alguma coisa e não se lembra. Nossa personalidade tem muitos mecanismos para esse boicote, para que a gente esqueça aquilo que é importante, muitas vezes, o fundamental para a nossa alma. E o Marco Aurélio, aqui nessa parte 6 do livro, ele vai nos dizer agora que existe uma única coisa importante e ele vai nos dar uma receita de bolo. O que precisamos ser como seres humanos? Vamos lá então? Estamos na parte 27, item 27 da parte 6. Ele diz: como é cruel não permitir aos homens que se entreguem ao que lhes parece natural e vantajoso. E, no entanto, em certo sentido, não lhes concedes agir assim quando te irritas com as faltas que cometem. São arrastados para isso com efeito, como para coisas naturais e vantajosas. Mas não é assim. Então, instrui-os, mostra-lhes, mas sem te irritares. Ou seja, temos um caminho simples. Ou não nos irritamos com as faltas alheias e nossas, claro, ou usamos da nossa vida, do nosso tempo para instruir aqueles que estão à nossa volta, sem arrogância, sem se achar melhores, para que essas pessoas não cometam essas faltas, essas leviandades da personalidade, para que elas não se esqueçam de quem elas realmente são. Então aqui tem um caminho. Ou você não se irrita, ou você instrui essas pessoas. E como é que a gente instrui outras pessoas? É na fala? Não, claro que não. A fala ajuda? Sim, claro que sim. Mas lembrando que Marco Aurélio já nos disse, né? Seja o exemplo daquilo que você quer instruir os outros. Seja um exemplo de virtude. Se você não quer que alguém cometa uma falta, você minimamente não pode se irritar, porque quando você se irrita, isto já é uma falta de paciência, talvez um excesso de arrogância interna, alguém que se acha melhor do que o outro e por isso você se irrita, e tantas outras coisas que já foram ditas, inclusive no vídeo de ontem. Continuando, item 28. A morte é o repouso. Cessam as impressões que nos enviam os sentidos, os movimentos instintivos que nos impelem como títeres, as divagações do pensamento discursivo, os cuidados que se prestam à carne. É vergonhoso que, enquanto o teu corpo não renuncia à vida, a tua alma seja a primeira a deixar-se abater. Acautela-te, não te cesarizes, não te impregnes deste espírito, porque é o que acontece. Agora vamos à receita de bolo, olha só. Conserva-te simples, honesto, puro, grave, natural, amigo da justiça, piedoso, benévolo, afetuoso, firme no cumprimento dos deveres. Luta para permanecer tal como a filosofia consentiu educar-te. Venera os deuses, ajuda os homens. A vida é breve. O único fruto que se poderá colher desta existência terrestre
são santas disposições e ações inspiradas pelo bem social. Tá aqui, claramente ele nos dando uma receita, o que precisamos fazer. Primeira coisa, se às vezes o nosso físico é preguiçoso, ele diz: cuidado com esse caminho, para o caminho da sua alma. Se precisamos fazer esse caminho de melhoria de nós mesmos como seres humanos, é inadmissível que fiquemos procrastinando, deixando o tempo passar. Ele diz aqui, é vergonhoso. Se o seu corpo está vivo, não está renunciando à vida, é vergonhoso que você permita a sua alma renunciar à vida, porque o conceito de vida é justamente esse: estar vivo, estar animado, ânimo da nossa alma, é fazer com que a nossa existência seja em prol desse desenvolvimento nosso e do desenvolvimento do todo, para o bem social. Então precisamos o tempo todo estarmos nessa atenção constante e nessa luta contra as nossas debilidades, que muitas vezes acham que ser simples é alguma coisa que nos faz menos. Então, que ser honesto não é uma virtude, porque é bom simplesmente ser aquele que se dá bem, que chama atenção, que pureza também é uma debilidade, porque temos que ser espertos. Então ele diz aqui: conserva-te simples, honesto, puro, grave, natural, amigo da justiça, piedoso, benévolo, afetuoso, firme no cumprimento dos deveres. E aí você pode fazer a seguinte reflexão agora: quais são de fato os meus valores? Pelo que estou eu lutando agora? E de que forma estou lutando? Quais são as minhas crenças verdadeiras? Hoje eu conversava com uma pessoa e ela me disse assim: pois eu fico assim um pouco perdida na minha vida, porque eu não sei qual é a minha missão. Isso é muito frequente em pessoas mais jovens, né? E aí, conversando com essa pessoa, eu disse: mas assim, você está falando sobre a sua missão? Acho que você está dizendo sobre o que você vai fazer profissionalmente da sua vida, não? E ela respondeu que sim, né? Às vezes temos muitos caminhos a escolher. Eu disse: você já pensou que independente daquilo que você vai fazer, você precisa pensar na forma como você vai fazer, né? Como você vai ser qualquer coisa que você faça? E aí tem muito a ver com isso, né? Eu vou varrer louça é ótima, eu vou varrer o chão da minha casa, vou fazer isso de uma maneira sendo uma pessoa simples, honesta, pura, natural, fazendo isso com justiça, quer dizer, não vou fingir que eu estou limpando, eu vou limpar verdadeiramente, né? Não é aquela coisa para... Tem uma expressão, né? Você limpa só onde a pessoa enxerga. Eu vou ser afetuosa com tudo, com todos, com o espaço, porque eu quero fazer isso para preservar a harmonia, a beleza. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente precisa pensar nessa ação, né? De nós, como esse canal entre o céu e a terra, fazendo essa veneração aqui. Ele está chamando aos deuses, né? Mas pode ser venerar o Deus, né? Em muitas épocas, algumas pessoas falaram de deuses, ainda hoje algumas falam em deuses, outras falam em Deus. Mas a importância desse fruto que ele diz aqui, que é uma ação e uma disposição no aqui e no agora, sem procrastinar. E se somos seres sociais, sempre fazendo pelo conjunto. Continuando um pouquinho mais. Em tudo, mostra-te o discípulo de Antonino. Imita a sua constância nos empreendimentos bem calculados, a sua equanimidade em todas as ocasiões, a piedade, a serenidade em a serenidade do rosto, a doçura, a indiferença, a gloriula, o seu ardor em bem aprender os assuntos.
Como jamais abandonava um assunto que não tivesse compreendido. Não, desculpa. Como jamais abandonava um assunto que não tivesse penetrado a fundo e nitidamente compreendido. Como suportava as reprimendas imerecidas sem lhes responder com outras reprimendas. Como para nada se apressava. Como não acolhia a calúnia. Como estudava de perto os caracteres e as ações. Como não humilhava ninguém. Como detestava o escândalo, a desconfiança, o charlatanismo. Como se contentava com pouco, por exemplo, na habitação, no leito, no vestuário, na mesa e no serviço doméstico. Como era laborioso e paciente, ao ponto de permanecer no mesmo lugar da manhã à tardinha, graças ao seu regime simples e sem ter necessidade de evacuar os resíduos dos alimentos fora da hora habitual. Recorda a solidez e a constância das suas amizades, como suportava que lhe contradissessem francamente as opiniões. Como ficava feliz quando lhe sugeriam uma solução melhor. Como era religioso sem superstição. Imita-o, a fim de teres uma consciência como a dele, quando sobrevier a tua hora derradeira. Ele falou bastante coisa, eu vou comentar rapidamente no vídeo de amanhã e partimos amanhã para o item 31 da parte 6. Acho que vale a pena ouvir novamente e pensar como é que eu sou em relação a tudo isso que ele acaba de citar. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.